Bom dia, pessoal. Vamos falar de derivadas parciais, ok? A gente vai falar de derivadas parciais. Para isso, a gente vai definir duas funções. Então, vamos pensar em funções ômega está contido em R2, a valores em R, um x0, y0, um ponto de ômega, ponto do domínio da nossa função. Então nós queremos definir as derivadas parciais em x e y no ponto x0, y0. Para fazer isto, a gente define duas funções de escalares, que são as funções que nós sabemos trabalhar. Funções de I está contida em R a valores em R, uma função G de I está contido ou igual a R a valores em R, e uma função H de J está contida em R a valores em R. Então é o seguinte, a função I, função G, que vai de I está contida em R a valores em R, eu vou fixar a segunda coordenada da função, ou seja, eu vou fixar o y0 e vou fazer variar o x. Então eu vou ter uma função g de I está contida em R a valores em R, tal que g no ponto x vai ser f no ponto x, y0. E o intervalo de definição da função g e y0 está fixo. Então, g de x é igual a f aplicado no ponto x, y0. Vou definir uma outra função, agora fixando o x0. Vou fixar o x0, fixar uma reta, passando pelo ponto x0, e o y vai ficar variando. Então, vou definir a função h do tipo h de j, está contida igual a r, a valores em r, que a cada y vai associar f no ponto x0y. Então, essas duas funções nós sabemos derivar, porque são funções reais, e está contida em R a valores em R, a outra de J está contida em R a valores em R, e essas funções, se as derivadas delas existem, ou seja, o limite da taxa incremental existe e é finito, então a gente vai ver exatamente que a derivada da g no ponto x0 nada mais é do que a derivada parcial da f no ponto x0, y0, a derivada parcial com respeito a x no ponto x0, y0, e se h também for diferenciável em y0, então a galinha de y0, ou seja, a derivada de h no ponto y0, nada mais é do que a derivada da f com respeito a y no ponto x0, y0, ok? Então essa é a nossa discussão. Então derivar uma função f de R2, de ômega está contida em R2 a valores em R, derivar uma função f de ômega está contida em R2 a valores em R, uma função de duas variáveis reais a valores em R, é considerar uma variável constante e fazer variar a outra. Se eu estou derivando em x, então eu mantenho o y constante e faço del f del x no ponto xy. Se eu for derivar em y, eu mantenho o x constante, olho o x como uma constante e faço del f del y no ponto xy, ok? Então derivar uma função com derivadas parciais de uma função de R2 em R, a gente simplesmente fixa uma das variáveis e deriva na outra variável. Se você tem uma função de I, de ômega está contida em Rm a valores em R, a derivadas parciais, você vai manter n menos uma das variáveis constantes. Por exemplo, você tem f de x1, x2 vezes xn é um número real, porque essa função f de Rn em R, a cada ponto x1, x2 vezes xn de ômega associa f de x1, x2 vezes xn. Se você vai derivar essa função parcial em relação à variável xi, então você mantém todas as variáveis constantes, exceto essa na iésima posição.
e você calcula del f del x no ponto, del f del xi no ponto x1, x2, resistência xn. I igual a 1, 2, resistência n. Ou seja, se eu quero a derivada com respeito à primeira variável, vou calcular del f del x1 no ponto x1, x2, resistência xn. Se eu quero calcular a derivada em relação à segunda variável, eu calculo del f del x2 no ponto x1, x2, resistência xn. E se eu quero calcular em relação à enésima variável, a derivada em relação à enésima variável, no ponto x1, x2, resistência xn, eu calculo del f del xn no ponto x1, x2, resistência xn. Então, calcular a derivada de uma função de Rn em R, ou de ômega estar contida em Rm a valores em R, é manter n menos uma das suas variáveis constantes e derivar em relação àquela variável que está sendo variando, ok? Daí a pouco a gente continua. Obrigado.